dificuldade em escrever? O seu livro não está vendendo? Ou você olha, você tem essa vontade de escrever o seu livro, mas aí você pensa, nossa, é uma atividade tão difícil que é melhor nem começar. Olá, o meu nome é Nayara e esse é mais um vídeo para o Jornal dos Autores, o maior canal para escritores com propósito, escritores que querem escrever, que querem se profissionalizar, ou mesmo aqueles que não querem se profissionalizar, só querem escrever um livro, mas querem escrever um livro com propósito. Esse é mais um vídeo no qual eu vou estar partilhando com vocês as minhas dicas infalíveis que eu uso pra mim e que eu aconselho também aos outros autores sobre como escrever um livro. Não somente um livro, mas um bom livro. Se você ainda é novo no meu canal, corre lá para se inscrever, não esquece de ativar o sininho e dá uma olhada no meu blog também, www.nayaralemes.net. No meu blog eu partilho muitas dicas com você e você também recebe um presentinho, né? Um presente, o meu maior best-seller, Como Escrever um Livro em 3 Meses, que você recebe o e-book gratuito pelo seu e-mail. Então corre lá e dá uma conferida. A primeira dica que eu queria apresentar para você é, se você quer escrever um bom livro, ora, profissionalize-se como escritor. Ninguém vai te levar a sério enquanto você não levar aquilo que você está fazendo, o seu trabalho, a sério. E eu falo porque isso aconteceu comigo. Para você que conhece a minha história, em 2011, ou seja, há mais de 10 anos atrás, eu chutei o pau da barraca, eu falei para os meus pais, quer saber, eu não vou terminar escola pública, eu vou mudar para Paris e eu vou virar escritora, porque é isso que, aquilo era o meu propósito. E foi o que eu fiz. Depois de muitas experiências, se você quiser saber dessas experiências, só ir lá e ler os meus blogs, que eu escrevi tantos blogs a respeito disso, dessas experiências. Eu percebi que enquanto eu não me profissionalizasse, enquanto eu não levasse aquilo que eu estava fazendo a sério, ninguém ia me levar a sério. E foi aí que eu comecei a buscar grupos de escrita, eu comecei a estabelecer uma rotina de escrita, eu comecei a melhorar a minha escrita e eu até fiz uma faculdade com mestrado em escrita. Para aqueles autores que desejam ir um pouco mais além, que já estão nesse bom caminho, o meu conselho para você que quer buscar a sua profissionalização enquanto escritor é abrir uma empresa. Abra a sua empresa, comece o seu blog, comece a conversar com seus leitores, com seus possíveis leitores, para ver onde é que está o seu nicho. Essa é a minha primeira dica. Como eu falei para você, esse é um canal para escritores com propósito. Então a gente escreve aqui tudo aquilo que conversa com a nossa alma, tudo aquilo que reflete o que a gente é, os nossos valores e aquilo que a gente quer passar para o nosso mundo, o nosso legado. Eu vou falar uma coisa pra você, busque, autor, aquilo que os outros não estão buscando, porque é aí que se esconde a sua voz. Para escritores debutantes, vocês já devem ter ouvido falar da voz do escritor, os escritores mais avançados com certeza já ouviram falar disso. Eu vou falar uma coisa pra você, a voz do escritor, ela se esconde lá onde ninguém tá olhando. Por isso, se você quer falar de meditação, fale de meditação, pensa no Paulo Coelho, por exemplo. Ninguém estava falando daquilo que ele estava falando, aliás, ninguém o levou a sério. Pensa no Dan Brown, por exemplo. Dan Brown, ele queria unir dois polos, ou seja, religião e ciência. Quem leu Anjos e Demônios sabe que é essa grande busca do livro. A minha terceira dica para o vídeo de hoje é uma dica que pode aparecer para você um pouco assim estranha, mas eu te garanto que funciona. E isso eu já ouvi de vários escritores best-sellers. Eu mesma já coloquei à prova essa dica. Que você seja escritor profissional, escritor debutante, que você já tenha uma rotina de escrita, que você ainda esteja tentando encontrar essa rotina, você com certeza já percebeu o quanto a atividade da escrita é uma atividade sedentária. Acontece que o movimento traz as ideias. Ou seja, apesar do fato de que para você escrever um livro não tem outro remédio, você tem que sentar a bunda na cadeira e escrever, muitas das ideias, elas aparecem quando você está em movimento. Se você ainda não prestou atenção, eu aconselho você a prestar atenção. Quando você for fazer uma trilha na floresta, por exemplo, ou quando você estiver, não sei, passeando com seu cachorro na rua, leva um dictafone com você e começa a prestar atenção nas ideias que estão aparecendo para você. E leva esse dictafone e começa a gravar. Anote tudo ou grave tudo aquilo que aparece para você, porque são ideias que vêm do plano criativo,
Ou seja, se elas estão aparecendo para você naquele momento, elas apareceram, claro, por conta do movimento. Preste atenção o quanto as ideias estão ligadas à questão do movimento. E elas começaram a aparecer para você, elas não vão aparecer para outra pessoa enquanto existir em você a possibilidade de manifestação, ou seja, as ideias, enquanto elas buscarem e elas sentirem que em você existe a possibilidade delas se manifestarem, elas vão permanecer com você. Por isso, escritor, aqui vai a minha dica, e eu considero essa não a dica mais importante assim, mas a dica de ouro, que não é todo mundo que pensa em fazer isso, é você movimentar o seu corpo quando você tiver face a um bloqueio criativo. Comigo, o que eu comecei a prestar atenção é quando eu começo a praticar yoga. Bom, o yoga, quem lê a minha obra sabe que o yoga é uma fonte de inspiração em si, pra mim, mas quando eu começo a praticar o yoga, é aí que eu entro em contato com o plano das ideias. O plano das ideias, tudo aquilo que vai trazer a ideia da fonte. O yoga permite pra mim entrar em contato com a minha fonte inspiracional. E é daí, escritor, que saem as melhores ideias. Não se esqueça do que muitos autores disseram. A ideia apareceu pra mim no dia que eu tava menos esperando. Aqui vai a minha dica de ouro pra você, escritor. Anota, porque isso é importante e não são todos os escritores que já perceberam isso. A maioria dos escritores profissionais best-sellers sabe disso, mas tem muita gente que ainda não sabe e eu estou partilhando aqui com você. As melhores ideias, elas aparecem quando você menos está esperando, isso é um fato. E a maioria dos escritores não sabe quando é que essas ideias vão aparecer. Uma ferramenta de controle para você ir buscar você mesmo nessa fonte as ideias, as melhores ideias que poderiam surgir para você. E essa ferramenta é a prática do esporte, porque é com o movimento que as ideias aparecem, que elas vêm. É como se o movimento começasse uma corrente e a ideia pula nessa corrente e ela chega até você através do movimento do esporte. Se você quiser ir mais além nisso que eu tô falando, eu aconselho você a praticar yoga e meditação, as duas em conjunto, porque esse é o esporte que eu considero o mais completo. Mas é claro, você é livre para fazer qualquer esporte, né, que você quiser. Eu tô falando da yoga porque é o esporte que eu pratico, é o esporte que me dá a inspiração que eu necessito. Então é isso, escritores e escritoras do Jornal dos Autores, o vídeo de hoje que eu queria conversar com vocês. Se você curtiu, não esquece de dar um like, comenta, me fala o que você tá achando, do seu feedback e se inscreve no canal. Uma pessoa a mais me ajuda muito. Vai dar uma conferida lá no blog, www.nayaralemes.net, e não se esquece de se inscrever na lista VIP do Jornal dos Autores para receber aquele livro, Como Escrever um Livro em 3 Meses, no qual eu partilho o meu método para escrever assim, um livro rapidamente. Eu espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo vídeo. Namastê e até a próxima. Tchau, tchau!